E chegou o momento do nosso encontro de todas as segundas-feiras com o professor Antônio Delfim Neto. Professor, quando ministro, o senhor enfrentou aí a crise do petróleo, mas por um motivo diferente do de hoje. A subida dos preços. Hoje nós temos uma descida vertiginosa dos preços. Quais as implicações disso para a economia, principalmente dos emergentes como o Brasil? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Isso é uma coisa muito interessante, porque esse é o tipo do fenômeno de curto prazo que a gente precisa ficar quieto e parar para ver. É uma briga de duas personalidades. É uma briga do Putin com o sheik lá da Arábia Saudita. Para o Putin, o petróleo, $1 no preço do petróleo faz uma diferença gigantesca, porque ele hoje é o fornecedor universal de energia para a Europa. E praticamente a receita da Rússia depende do preço do petróleo. Ele queria fazer a Arábia Saudita queria fazer um controle de preços. Ele se recusou. Agora, como a Arábia Saudita é dirigida por um cidadão que é um psicopata e que tem poder, simplesmente decidiu derrubar o preço do petróleo e durante alguns dias para ver o que se o Putin pisca. O que eu acho que ele já vai nós não devemos tomar nenhuma providência, ficar quieto, porque eu acho que esse é um movimento de curto prazo. Se for de longo prazo, vai ser muito péssimo para o Brasil, porque hoje o petróleo é um das commodities que nós estamos exportando e que vamos continuar a exportar. Mas agora, eu acho que é preciso um pouco de sangue frio. Isso só mostra o seguinte: o mundo depende da decisão de grandes psicopatas. Ministro, muito bom dia. Porque sabem do que eu estou falando. Né? Exatamente. Pois é. Mas, ministro, me diga uma coisa. Fala, Cláudio. Tudo bem? Muito bom dia. A gente está vendo, o senhor está recomendando que muita calma nessa hora, é bom ficar quieto, né, para ver o que vai acontecer. O senhor acha que a Petrobras, por exemplo, que é o que todo mundo se pergunta, né, precisa necessariamente... A Petrobras vai levar um tombo hoje? Transferir essa redução, essa queda no valor? De jeito nenhum. Não, eu acho que tem que esperar. Na minha opinião, Cláudio, hoje a Bolsa, como a Bolsa é um negócio nervoso, e como também a especulação é a coisa mais importante para eles, hoje é um doce de coco, quer dizer, tá certo? Vamos jogar a Petrobras para baixo, os espertos vão comprar e depois vão ganhar. Então, mas isso é uma coisa que não importa a nós, é transferência de recurso entre o próprio setor privado. Do ponto de vista nacional, o efeito será, se isso prosseguir, uma queda das relações de troca do Brasil, que terão importância mesmo no crescimento, viu? Não é uma coisa desprezível, uma queda como essa. Só que eu não acredito, Cláudio, que ela seja para valer. É um movimento do príncipe saudita para fazer o Putin piscar. Ou seja, o Putin aderir ao controle da oferta de petróleo. Se isso acontecer, ele volta para o nível que estava e talvez até um pouco mais. De forma que nós somos hoje meros espectadores, Cláudio, num mercado em que eu não tenho a menor capacidade de decidir coisa nenhuma. De forma que quando você não sabe o que vai fazer, a melhor coisa é não fazer nada. É ficar quieto. Professor, é o Rafael, tudo bem? Fala, Rafael. Professor, nós estamos procurando garantir o nosso cantinho nesse mundão tão agitado aí. O PIB do ano passado foi ruim, né? 1,1%, ainda tem revisão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acha que dá para vir alguma coisinha a mais em 2019. O que é que a gente precisa fazer, professor? É continuar aprofundando nas reformas, administrativa, tributária, ou não tem nada mais para fazer, professor? Não, Rafael, é isso mesmo. Mas se você olhar o crescimento entre o último trimestre de 2019 e o último trimestre de 2018, aconteceu aquilo que nós já dissemos aqui
na Band várias vezes. Está crescendo a 1,7. Então, o que acontece é o seguinte, é que nós conseguimos criar uma confusão nas relações entre o executivo e o legislativo, que são muito estão perturbando muito a economia. Você precisaria aprovar com urgência a PEC emergencial 186, que é a única coisa que interessa, que vai continuar na direção de restabelecer o equilíbrio fiscal. Nós estamos brincando com reforma da Previdência, da tributária, da qual o projeto é uma porcaria, para dizer as coisas com palavras um pouco civilizadas. Não tem conhecimento desse negócio. Trata-se de um projeto prematuro, verde, que está sendo posto em discussão por uma política diversionista, exatamente para não aprovar o que tem que ser aprovado. Nós estamos numa situação delicada. Agora, professor, essa coisa de ficar do presidente se envolver com as manifestações do próximo final de semana, o que o senhor acha disso? Isso eu acho uma imbecilidade. O presidente, se realmente gostasse da tal pátria amada, ele tinha que dar uma meia volta a volver. Tinha que voltar, na verdade, a entender que ele se elegeu com uma minoria de 39% dos eleitores e que no Congresso o seu partido, antes que ele o implodisse, tinha menos de 10%. Para ele não resta alternativa, e não restava, como não resta agora, a não ser negociar com alguns partidos republicanamente a construção de uma maioria para executar um programa que não é o dele, vai ser o programa que ele chegar consensualmente. Quer dizer, o que ele está fazendo, na minha opinião, é uma insensatez. Tem o Brasil, nós, a história, tem 3.000 anos de experiência para mostrar que quando você põe o povo na rua, mesmo quando o resultado é de um lado ou de outro, termina muito mal. Ele fala que eu acho que é uma pena. Ele já está se preocupado com outras coisas. Inclusive, está se preocupado com esse problema do câmbio. Nós temos cheque de rainha. O Banco Central prometeu baixar os juros quando devia estar elevando os juros. Porque senão ele não vai controlar esse movimento de capitais. Então, na verdade, infelizmente, nós estamos, na minha opinião, que é modesta opinião, talvez eu possa estar completamente errado, nós estamos fazendo uma coisa muito ruim. Nós não estamos realmente ajustando a nossa ação às verdadeiras necessidades do país. E o Paulo Guedes parece estar dando de ombros, né, ministro? Não. E o que eu acho é isso. Realmente eu estou um pouco desanimado, porque eu vejo o seguinte, eles mesmos têm hoje dúvidas sobre o que estão fazendo. Professor Delfim, é o Pedro, tudo bem? Ô Pedro, tudo em ordem? E essa história do coronavírus, a gente fala aqui na Rádio Bandeirantes, traz especialista, todo mundo acalmando, o mundo inteiro, bolsa caindo por causa do coronavírus, acho que o ouvinte fica se perguntando. Olha, eu vou te dizer, é porque o mundo está caminhando para uma recessão mundial, né? O coronavírus veio só, vamos dizer, é mais uma causa que vai realmente reduzir o crescimento do mundo. Veja uma coisa, Pedro, o crescimento do mundo vai ser reduzido no momento em que nós estamos com um crescimento muito lento no Brasil. É a mais lenta recuperação cíclica da nossa história, depois de uma recessão. Nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. Eu volto a insistir, o nosso dever de casa nesse instante é prosseguir procurando o equilíbrio fiscal. A coisa chegou a um ponto em que mesmo as pessoas que tinham ajudado na aprovação da lei do teto de gastos
estão cansadas e começando a pedir, querem mais gastos. Ou seja, nós estamos voltando para a maluquice de 2014. Professor, boa semana então, hein? Uma boa semana para os senhores e para o Brasil.